Olha só, que beleza. O meu microfone, ele tá com o mixer, no mixer de áudio geral. Maravilha, então é isso. Reforçar então os anúncios, olha só que beleza. Quem sabe faz ao vivo, né? Então, pessoal, quem está chegando agora, muito obrigado por participar da nossa live. A gente está fazendo a nossa live de número 2 do Desafio Investidor. E se você já sabe do nosso desafio, sabe como é que ele funciona, já vai lá na nossa publicação, tem uma publicação da live da semana passada e você tem que responder com a hashtag melhor que poupança, a hashtag da semana passada. Hoje a gente vai fazer uma nova publicação e vai criar uma nova hashtag também. Então, para a gente movimentar, chamar mais gente. Lembra que colocando mais gente na nossa live, o nosso pool de premiação ele aumenta, então ele vai para um dos patamares. Vocês conseguem acompanhar isso lá na nossa planilha do desafio. E para quem ainda não conhece, está vendo agora nosso desafio, entra no nosso link. A gente vai colocar aqui na descrição, tudo bonitinho, como é que você faz para participar, entrar no nosso grupo de WhatsApp, conversar um pouquinho com a gente, bater um papo, falar sobre economia, sobre finanças e também para você ver todas as possibilidades aí de participar do nosso sorteio que vai acontecer no dia 10, beleza? Então, esperando aí mais uns minutinhos. Agora faltam uns 4 minutinhos aí para o horário que a gente combinou com o pessoal, das 19h30. Então vão chegando aí, sentem-se, peguem um lugar e vamos bater um papo daqui a pouco. Enquanto isso, eu estou aqui esperto nas perguntas de vocês. Olha só, Leonir já chegou aqui com a gente. Boa noite, Leonir, como é que tá? Já o Fran e o Luiz também já estão por aí. Sim. Maravilha. Pessoal que já estiver por aí, tiver perguntas, dúvidas, quiser saber alguma coisa, este é o momento. Enquanto a gente não inicia os nossos trabalhos. E também muito importante, né? Manda essa live para outras pessoas. Quem você acha que gostaria de entender mais sobre o assunto, gostaria de bater um papo aí com a gente. Aquele seu amigo que sempre fala que precisa guardar dinheiro e precisa começar a investir. Esse é o cara certo que vai gostar de ouvir o que a gente vai ter para dizer. Não só hoje, mas como do que a gente já falou semana passada e vai falar nas outras próximas 2 semanas. Então, leve aí a palavra para aquele seu colega aí que vive falando que precisa começar a investir. Opa, Leonir viajante aí. A trabalho ou a lazer dessa vez, Leonir? Leonir sempre com a gente aí, acompanhando nosso trabalho há tempo. Parceiraço da Lariate.
Beleza. Estamos chegando em nosso horário. Começar em breve aqui. Só deixar algumas coisas no jeito. E bora, então, bater um papo, galera. Só fazer uma coisinha aqui. Para criar um backup aqui para a gente. Então, primeiro eu quero agradecer ao pessoal que já chegou junto com a gente, quem já está na nossa live para conversar um pouquinho. Meu nome é Ricardo, faço parte da Lariate. Vocês que já conhecem um pouco do nosso trabalho sabem que a gente gosta muito de falar sobre investimentos, sobre finanças, um pouco sobre mentalidade de longo prazo. E a gente está fazendo esse desafio, que é um evento que a gente traz um pouco de informação daquilo que a gente já fala bastante, já conhece, que faz parte do nosso trabalho, para compartilhar com vocês, justamente para ajudar as pessoas que querem começar a investir. Sabe como isso é importante, quanto isso transforma a vida das pessoas, assim como mudou bastante a nossa vida, e a gente quer que as pessoas tenham esse mesmo sentimento, de entender que organizar as finanças, começar a investir, é algo que vai fazer bem para a vida delas num geral, né? Não vai ser simplesmente algo que vai ser um aspecto da sua vida ali que vai melhorar um pouco, mas sim, às vezes você acaba transformando toda a sua forma de pensar. E como isso aconteceu muito com a gente quer compartilhar isso com vocês, falando, né, de peito aberto aqui, falando eu contigo. Por isso que a gente abre sempre no formato onde vocês podem interagir, conversar, comentar, e a gente pode bater um papo de forma mais descontraída. O nosso evento está acontecendo desde a semana passada, então se você ainda não assistiu a primeira live, ela está disponível e só para um lembrete aí, para eu não me esquecer, ela vai ficar também até a próxima semana, pelo menos, tá? A gente tinha a ideia de deixar uma semana, mas a gente acabou prolongando um pouquinho mais para o pessoal que está chegando agora e quer acompanhar o conteúdo. Então, se você não viu a live da semana passada, ela ainda está disponível, você consegue ver pelo nosso YouTube. Deixa aqui salvo para você conseguir dar uma olhada depois. E o que é o nosso desafio investidor? Nosso desafio são 4 semanas que a gente vai trazer conteúdo para conversar com vocês a respeito de finanças, e em especial para trazer um pouquinho daquela ideia de como é investir. Fazer com que aquelas pessoas que às vezes sabem que precisam começar isso, que querem melhorar esse aspecto na vida, mas ainda não sabem bem como sair da inércia, né? Começar a ter o primeiro passo. Então a gente bateu um papo justamente em cima disso. A gente falou bastante sobre proteção de patrimônio na semana passada, né? O que acontece com o nosso dinheiro quando a gente não está atento à deterioração que naturalmente acontece com o passar, né, dos anos, e como isso pode prejudicar a gente, e também um pouquinho de como a gente pode driblar essa barreira. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como funciona a Bolsa de Valores, porque ela é uma ferramenta excelente para a gente se prevenir e também se proteger dessa deterioração. E a gente vai falar um pouco sobre os próximos assuntos lá para o final da nossa live. Além de tudo isso, está rolando o nosso sorteio. A gente não só vai trazer aqui informação, mas também traz uma premiação para quem quiser participar e cumprir os desafios. Então, se você ainda não está participando, assiste a primeira live. Lá eu dou o primeiro desafio para o pessoal e nessa também eu vou passar o segundo desafio. Então, para você cumprir e a gente conseguir, né, trazer uma premiação cada vez mais legal. E, até falando em premiação, eu vou abrir aqui a nossa planilha. Nossa planilha da premiação. Tem algumas informações para vocês. Deixa eu puxar aqui. Opa, estou no cantinho aqui embaixo para a gente falar um pouquinho sobre a nossa premiação. Então, qual que é a grande brincadeira? A gente fez um deparo ali no valor de uma ação que existe de fato na Bolsa para acumular nossa premiação. Os detalhes estão lá também no link do nosso desafio, se você quiser mais pormenores. Mas nesse momento a nossa premiação está chegando aos 755, a gente já bateu ali os 700, bem legal. Essa premiação aumenta com a interação de vocês, então quando você marca pessoas nas nossas publicações, quando você comenta com a nossa hashtag, você está ajudando esse prêmio a aumentar e você pode ganhar ele se você cumprir os desafios.
Então, bora colocar mais gente nas lives. A gente tem o nosso limite, né, do nosso prêmio, que hoje é R$3.000. Mas colocando mais pessoas nas lives, a gente consegue aumentar isso daí. Então, se você está ligado, já ficou de olho no prêmio, saiba que colocando mais pessoas aqui, chama mais gente, chama quem você quiser, que acha que vai conseguir ter algum proveito dessa informação e bota para participar com a gente. Fechado? Então, acho que esses foram os nossos anúncios. Já deu um tempinho para o pessoal chegar até aqui. Então, vou tentar puxar nosso tema de hoje. Deixa eu puxar as minhas anotações, que sem anotações aqui não sou ninguém. Não é mesmo? Maravilha. Então, deixa eu só botar o pointer aqui. Fica legal para mostrar aqui para vocês. Bom, olha só, o Luan veio aqui falar para a gente, ó, já investe aqui no Brasil, gostaria de investir nos Estados Unidos, mas estou um pouco apreensivo por conta das decisões políticas de lá. Qual a visão de vocês sobre? Olha, existe sempre o risco político, né, se a gente for para pensar na hora dos investimentos. Mas aqui também, às vezes, existem muitas decisões questionáveis com relação à política. Então, o que a gente normalmente fala é para você justamente diversificar. Então, se você investe só no Brasil, você está exposto a todo o risco político que o Brasil vai estar proporcionando. Se você está colocando parte do seu patrimônio nos Estados Unidos, por mais que você coloque, né, parte do seu risco lá também, você está diluindo esse risco. Então, se algo muito ruim acontecer no Brasil e você tiver patrimônio lá fora, você está, né, protegendo parte do seu patrimônio. Então, quanto mais protegido for o seu patrimônio na questão de diversificação, melhor. Então, eu, particularmente, continuo investindo nos Estados Unidos, principalmente, né, por conta dessas mudanças que estão acontecendo. Então, não deixo de investir fora do Brasil também. Beleza? Então, acho que é basicamente essa a minha visão, né, sobre o assunto. Então, para começar nosso assunto de hoje, a gente está trazendo o Let F Path, que é justamente, né, o caminho que a gente traça aqui para de conhecimento para o investidor. Então, é parte do nosso treinamento trazer um pouco aí para vocês. E só lembrando, né, esse treinamento aqui, ó, esse conteúdo, ele não contém indicações de compra ou venda de ativos. Então, o que a gente fala aqui é com intuito educacional, é para você comprar a animação que a gente vai falar aqui ou coisa do tipo. É só para a gente ter alguns estudos de caso. Fechado? E bora lá! Um pouquinho do que a gente vai falar de hoje. A gente vai falar sobre a Bolsa de Valores, o que é, como ela funciona. Para algumas pessoas parece ser meio que um bicho de 7 cabeças ou algo que é meio desconhecido. Então, vamos entender o que é a Bolsa de Valores. Depois a gente vai falar renda fixa e renda variável. O que são esses conceitos? Quais são as diferenças que existem entre eles? Depois a gente vem aqui falar sobre as ações das empresas. O que elas são exatamente? O que são essas ações? Como elas funcionam e o que elas podem trazer para a gente? E por último, a gente vai falar sobre os fundos imobiliários, que é outro tipo de ativo financeiro bastante comum entre os investidores aqui no Brasil e o que eles podem agregar para a gente. Então, começando aqui na Bolsa de Valores e já deixando uma frase do bom velhinho, o senhor Warren Buffett, né, que é um senhor aí bem famoso, um dos maiores investidores de todos os tempos, e ele fala para a gente que o mercado de ações é um mecanismo de transferência de riqueza dos impacientes para os pacientes. Então, já para a gente começar a entender qual é a visão que a gente tem a respeito da Bolsa de Valores e também do longo prazo. O mercado de ações não é um local onde a gente vai fazer apostas e vai fazer nenhum tipo de loucura. É justamente o contrário. A gente vai usar de forma inteligente, não de forma gananciosa, para que a gente possa multiplicar o nosso trabalho. A gente faz com que o nosso dinheiro trabalhe para nós incessantemente dentro da bolsa. E esse é o mecanismo que a gente vai explorar aqui. Então, é justamente por essa impaciência das pessoas quererem ganhar dinheiro rápido que nós, os pacientes, podemos aumentar o nosso capital.
E o que a maioria das pessoas pensam quando elas olham para a Bolsa de Valores? A maior parte das pessoas tem aquela impressão de que ela é um lugar extremamente estressante, que é um local onde todas as pessoas estão ali comprando e vendendo freneticamente. Tem até aquela visão, né, do cara com uma caneca mais ou menos desse tamanho aqui de café de um lado, 3 cigarros do outro, com um telefone aqui, outro já do lado, um grita comprando, outro grita vendendo. Tudo isso aí é aquele cenário que a gente vê muito romantizado, de certa forma, né? Não que seja algo romântico você passar a sua vida num estresse inacabável, né? Mas essa é um pouco da impressão que a gente tem nos filmes e séries, né? Então é retratado como um ambiente frenético, estressante, onde as pessoas trabalham comprando e vendendo ações que nem malucos. Mas qual que é a visão que a gente tem da Bolsa, né? O que realmente ela é? Então, a grande realidade é que a Bolsa de Valores ela é um leilão onde nós fazemos a negociação de ativos financeiros. Então, não é aquela loucura que as pessoas acreditam que acontece. Na verdade, hoje é simplesmente um sistema onde você vai colocar ali seu preço de compra ou de venda, e alguém vai colocar um preço de venda, e conforme for rodando o book ali, quando derem match essas propostas, né? A sua negociação vai ser fechada e você vai comprar ou vender a ação de acordo com o que você colocou. E no mundo globalizado, né, com muito mais informação à nossa disposição, como é hoje em dia, o mercado de ativos é muito mais acessível para compra ou venda de ações de uma empresa. Antigamente era algo muito mais restrito, era muito mais complexo, muito mais difícil. Agora, hoje em dia, quando nós começamos a falar um pouco sobre Bolsa de Valores, a gente sabe que é algo bastante acessível para a maioria das pessoas. O que você precisa, basicamente, é ter uma conta numa corretora ou num banco que já disponibiliza esse tipo de serviço. E muitas vezes você pode fazer essas operações direto no seu celular. Você não precisa nem mesmo acessar um internet banking da vida, ou ir até uma agência ou uma corretora, falar com um corretor específico. Nada disso. Hoje é algo muito mais simples, onde você consegue fazer essas negociações de maneira até automática. E apesar dessa ideia de que a bolsa é um lugar para pessoas ricas, pessoas que têm muito dinheiro, fazer mais dinheiro, isso na verdade não reflete a realidade. Não é preciso que você esteja atento a todas as oscilações para encontrar uma janela específica de compra ou de venda de uma ação, ficar analisando todos aqueles gráficos que parecem mega complexos e, na verdade, eles são bastante difíceis de se entender para você conseguir realmente ganhar dinheiro na bolsa. Outra coisa que também você não precisa fazer é ficar fazendo aposta. Ou seja, ficar botando dinheiro numa ação que hoje uma empresa está totalmente descapitalizada ou muito desvalorizada por conta de má gestão ou coisas do tipo, para que você espere que um dia vai ter um turnover e a empresa vai começar a valer alguma coisa. Na verdade, a ideia é que para a gente investir na bolsa, o melhor caminho é pensar no longo prazo, porque é com essa mentalidade que a gente pode se tornar um investidor de fato, né, fazendo que o nosso trabalho ajude a gente a conseguir conquistar um capital maior no futuro e também que ele nos ajude a realizar nossos projetos, porque esse é o nosso intuito. A gente quer que o nosso trabalho, que é tão suado, ele seja mais valorizado. E sobre essas ideias de que não, você vai precisar ter muito dinheiro para começar a investir na bolsa, eu vou já avisando para vocês que é totalmente errado. É uma pessoa que pode investir R$ 50 por mês, ela consegue comprar ações na Bolsa de Valores. Inclusive, uma empresa sólida hoje, que a gente pode falar, como por exemplo o Itaú, a Hold Itaú, é uma empresa que é negociada abaixo dos R$ 10. Como a gente também tem outros exemplos aí, como a VEG, a Ambev, outras empresas sólidas e muito fortes na Bolsa de Valores, que são vendidas aí ou negociadas abaixo dos R$ 30, né? Então,
se você consegue economizar R$ 50 no mês, que seja, você consegue investir um pouco na bolsa. Por mais que pareça ser algo distante, é algo muito mais próximo do que a gente imagina. E um pensamento rápido aqui para a gente, né? Para a gente já ficar esperto e entender qual que é o nosso foco. Pensamento de curto prazo é o caminho mais rápido para se perder dinheiro. E isso vocês vão ver muito nessas propostas de comece a fazer trade aqui e ganhe tantos mil por dia. Eu passo, ou aqueles comerciais, né? Eu fiz 40 mil numa única transação. Aprenda como fazer. Esse tipo de pensamento é o que vai levar as pessoas a perder dinheiro, tá? Entender o que você faz, pensar no longo prazo é muito mais difícil, mas é justamente o longo prazo que vai trazer os melhores resultados para você. Então, lembre-se sempre disso. Se você está buscando ganhar dinheiro fácil e rápido, muito provavelmente você vai perder dinheiro, muito mais do que ganhar. Mas se você pensa no longo prazo, está pensando em investir de fato, ou seja, você colocar o seu dinheiro hoje para ele trazer frutos lá na frente, aí sim você vai provavelmente ter os melhores resultados possíveis. E, inclusive, né, o Sr. Warren Buffett, que a gente citou lá no começo, ele fala muito sobre isso. E é um dos maiores investidores do mundo. Então, quem sou eu para duvidar do meu velho? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre renda fixa e renda variável. Mas antes disso, eu queria saber de vocês. Vocês já conhecem alguma empresa que vocês acharam, nossa, que empresa que empresa sólida que vocês gostariam de investir e sempre tiveram essa ideia de, vou precisar gastar uns R$ 5.000 aí para começar a entrar na bolsa? Ou vocês já se surpreenderam com a valorização, com o preço de alguma empresa? Eu sei que na época que eu comecei a investir, eu achei que com menos de R$ 500 eu não compraria nada. VEG3, olha aí. E VEG3 desdobrou há um tempo aí que ficou com valores bem mais atrativos. A Amazon, olha só, e que legal, né? A própria Amazon, ela tinha um valor de mercado bem alto, acho que estava para ser desdobrado, né? Não sei se já aconteceu, mas a Amazon a ação estava acima dos US$ 1.000, né? O pessoal, poxa, como é que eu vou investir numa empresa dessa? Mas lá nos Estados Unidos eles têm uma coisa bem interessante que é justamente o fracionamento das ações. Então você pode comprar o equivalente em valor monetário mesmo de uma ação. Então você compra, sei lá, 25 avos de uma ação e você paga o valor correspondente. Quase como se você fosse comprar bala granel no mercado, né? Você fala, me dá R$ 10 daquela bala ali, né? E aí vem um saco ali de sabe-se lá quantas balas, né? Então lá você faz isso quase que com ativos financeiros, né? Me vê o troco aqui em ações da Apple, me vê em ações da Alphabet, né? Que é da Google. Então você consegue investir de maneira muito mais fácil. Olha só, investir na Amazon e fazer a primeira compra na Amazon. Caramba! Aí é diferenciado demais. Confesso que eu fui cliente antes de ser acionista. Agora, né, vira e mexe, dou algum lucro aí para a empresa. Bem bacana. Olha aí, particularidades do mercado, né? Mas vamos lá. Então, se a gente está falando sobre investimento na bolsa, a gente tem que entender, né? O que a gente vai investir? O que a gente investe na bolsa de valores, né? Que é a renda variável, mas que a renda fixa também tem para oferecer. Então, começando a entender o que é a renda fixa, né? Ela é um tipo de investimento onde você tem acordado o valor em dinheiro, né? Que, na verdade, acordado o valor que o dinheiro que você aportou lá no início vai render num determinado período. Então, basicamente, quando você entra ali na renda fixa, você sabe, olha, o seu dinheiro aqui vai render esse valor durante tanto tempo. Então, em cima disso, né, eles podem ter uma taxa fixa, ou seja, pode ter um número cravado ali, de esse título, né, vai render 10% ao ano, ou 15% ao ano, né, que não tem
né, nenhuma alteração durante a contratação. Em outros casos, também pode acontecer, né, que ela tem alguma variável que oscila com o passar do tempo. Então, ele pode estar atrelado a algum indexador econômico, como a taxa Selic, que a gente sabe que oscila de acordo com a normativa do Banco Central. Então, nesse caso, a renda fixa ela tem um valor lastreado, ou seja, ela vai render X% da Selic, né? Pode ser 100% da Selic, pode ser um pouco mais, um pouco menos. Então, é importante a gente lembrar disso. Ou ela vai ter uma taxa fixa, ou ela vai ter algum tipo de lastro, que é algum indexador econômico normalmente. E também a gente vai ter a renda fixa dividida em 3 tipos de títulos, basicamente, que são os pré-fixados, os pós-fixados e os híbridos. Começando aqui pelos pré-fixados. Então, eles são os títulos que têm o seu rendimento definido no momento da contratação e não vão se alterar durante a vigência. Então, você vai definir ali que ele vai render 7% ao ano, ele vai render 7% ao ano, né, no período de vigência dele. Não vai ter uma alteração. Já o pós-fixado, nós temos ao atrelado um indexador econômico. Pode ser o IPCA, o CDI ou outros, né? E nesses títulos, o rendimento pode variar durante a vigência, conforme tem alguma alteração nesses indexadores que a gente comentou. Agora, o indexador a qual ele é atrelado, ele é fixo. Então, se ele começou lá atrelado ao CDI, ele vai ao CDI até o final. É importante entender qual indexador que a gente está falando aqui, para não ser surpreendido lá na frente com o rendimento do próprio título. Porque hoje a gente está falando aqui um caso muito legal. Legal, né? Entre aspas, porque a inflação nunca é legal para a gente. Mas o IPCA. Se você coloca hoje um fundo que está atrelado ao IPCA, ele rende talvez 110% do IPCA, por exemplo, ele vai estar rendendo um pouco mais que a inflação. A inflação está num valor alto. Se a gente tem uma virada na economia e essa inflação começa a cair um pouco, também caem os seus rendimentos. Então, é muito importante você estar ciente de qual é o indexador econômico do qual o título pós-fixado está atrelado, porque isso vai impactar no seu rendimento lá na frente. E agora, você tem o pré-fixado, o pós-fixado, o híbrido. O que ele é? Então, o híbrido nada mais é do que uma junção. Então, são aplicados ambos os modelos, como é o exemplo do IPCA+. Então, você vai encontrar bastante títulos com essa nomenclatura e o que acontece é que ele é atrelado ao IPCA e ele também tem uma parte pós-fixada. Então, sendo essa não atrelada a um indexador econômico. Então, digamos que você esteja trabalhando hoje com o IPCA+. Você pode ali ter o IPCA, que está 11,89, 86, algo próximo por aí, mas quase na casa dos 12%, e mais 3%, por exemplo. Então, esse 3% vai estar fixo ali. Não importa se o IPCA aumente ou diminua, ele vai continuar sempre os 3%. E, obviamente, o IPCA vai oscilar de acordo com a economia. E é aí que a gente tem esses 3 títulos. Beleza? Então, se tiverem alguma dúvida com relação a eles, podem mandar aí para a gente. Mas é relativamente simples, né? Então, pré-fixado tem um valor fixo do início ao final da contratação. Pós-fixado tem um indexador econômico ao qual vai estar atrelado do início ao final da contratação. E o híbrido, ele tem um indexador ao qual ele vai estar fixado, mais uma taxa que é fixa no show. E é importante também lembrar, é bastante falado no mercado que é muito mais seguro investir na renda fixa. Mas será que isso é totalmente verdade? Então, um fator que é muito importante, que a gente tem que considerar, é que os títulos de renda fixa precisam levar em consideração a inflação quando nós vamos fazer a contratação deles, para que alguém faça uso, né, dela com títulos de valor pré-fixado principalmente. Porque, no final das contas, o que eles garantem é o valor final, né? Vamos pensar num exemplo aqui, onde alguém faz um investimento de R$10.000 aplicados a 10% ao ano. Então, depois de um ano, no período final, você vai ter R$11.000. Contratado, 10%, está aí o rendimento para você. O
que acontece é que esse valor não leva em consideração a inflação no período. Então, se a gente for usar o que nós temos hoje, por exemplo, esses 11 mil, aplicando a inflação de 11,89, olha só, estava certo ali no meu range ali. No final das contas, o seu rendimento real é de R$ 9.692,10, o que significa que você, no final das contas, perdeu dinheiro. Então, é por isso que é muito importante você entender como é que funciona. Só que aí você pode pensar, né? Ah, beleza. Então, se a inflação pode comer o rendimento, se eu colocar ali no pré-fixado, eu só preciso pegar um indexador que leva em consideração a inflação e mais alguma coisa, o IPCA mais da vida, certo? Ganhei o joguinho, né? Aprendi como é que joga. Mais ou menos, né? Porque aí nós temos que entender outro fenômeno da economia que também é muito importante para você levar em consideração quando você for aplicar o seu dinheiro. E ele se chama risco e retorno. O risco é precificado no mercado. E isso, na prática, significa que você paga mais por ter um investimento mais seguro, ou seja, com menos riscos. Então, você pode pensar, né? Pô, mas eu estou colocando meu dinheiro aqui para render. Como é que eu vou pagar alguma coisa? E aí, meu amigo, é que entra a pegadinha. Você não vai simplesmente pagar esse dinheiro. Você vai perder nos seus rendimentos. Então, sempre que você escolhe a segurança, você está sacrificando rendimentos ou possíveis rendimentos no futuro. E isso também, no longo prazo, acaba se acumulando. Você está deixando de ter essa perspectiva, deixando essa oportunidade. E aí que a gente tem que entender, né, justamente que quanto mais a gente quer ter um rendimento maior, você precisa estar exposto a mais riscos. Né? E aí que entra justamente a renda variável. Lembrando que, né, como a gente falou na última live, não significa que a gente vai simplesmente tomar os riscos de forma displicente. A gente precisa justamente entender os riscos para saber quais os riscos nós podemos tomar. Então, vamos entender aí, né, o que é a renda variável e como que ela pode se aplicar na nossa estratégia. Então, a renda variável é composta de ativos que têm o seu valor oscilando de acordo com diversas variáveis no mercado. E aqui vão existir diversos ativos que entram essa própria categoria. A gente pode falar aqui de ações, de índices futuros, contratos futuros, Bitcoin, Ethereum, NFTs, vários criptoativos no geral, e tudo isso entra nessa categoria, que são os ativos de renda variável. E como o nosso intuito é aprender, né, aprender como a gente pode investir para longo prazo, a gente vai focar nos dois que são mais acessíveis para investidores pequenos e médios, que são as ações das empresas e os fundos imobiliários. Então, a gente não vai falar muito aí sobre outros ativos, né, de especulação ou mais arriscados, né, para a gente simplificar um pouco o nosso papo aqui. Claro, se vocês tiverem dúvidas ou quiserem falar um pouco mais sobre isso, lá no nosso grupo a gente vai bater um papo sobre qualquer coisa que esteja relacionado a investimentos, a finanças em geral. Então, lembre-se de entrar lá no nosso link, vai estar aqui na nossa postagem. Lá no nosso grupo a gente consegue ter mais tempo aí para conversando durante a semana. E especular versus investir, né? Então, esses ativos, eles são negociados na Bolsa de Valores, como a gente já falou, naquele formato de leilão, onde são colocadas essas ofertas de venda e de compra para os ativos que vão estar dispostos ali. E por conta dessas trocas de oferta, é criado o preço médio, que é basicamente uma cotação que a gente conhece. Quando a gente joga lá no Google, ali no preço da Magazine Luiza, lá embaixo, mas lá embaixo significa que as pessoas que estão comprando e vendendo estão colocando preços baixos nela, né? Significa que as pessoas, o preço médio está cada vez menor. Isso também tem correlação com a oferta e demanda, né? Então, se a gente tem muita gente querendo se livrar daquilo, vender aquelas ações,
elas também acabam despencando o preço, porque tem muita gente querendo vender, o que significa que você acaba tendo que diminuir o preço para se tornar mais atrativo, o que acaba gerando um efeito cascata. Então, essa cotação é justamente o que a gente vai acompanhar em sites especializados e tudo mais. E pela volatilidade que a gente tem no mercado, a ideia natural das pessoas é pensar que, bom, a única forma que eu tenho de lucrar na bolsa é que eu compro barato e depois eu vendo mais caro, né? É a forma como as pessoas, de maneira intuitiva, vão pensar. Você está oscilando o preço, pego barato, vendo mais caro, realizo lucro. É isso? Bom, mas não é a maneira como a gente tem a visão do ponto de vista de investidor. Isso é o ponto de vista especulativo. É justamente, né, as pessoas que ficam de olho nessas oscilações do mercado e tentam fazer lucro em cima disso. Mas nós não vemos a compra de uma ação como a aquisição de um produto. A gente visa justamente a entrega para o longo prazo. Ou seja, nós pensamos na alocação de patrimônio no ativo real, ou seja, numa empresa. É como se você fosse abrir sociedade com alguém que vai abrir um restaurante perto de você. Você não pensa em, não, esse restaurante hoje vai valer 50 mil reais, então eu vou esperar porque daqui a 3 meses ele vai valer 60, aí eu já compro, vendo para outra pessoa, depois eu entro num outro negócio que está abaixo do preço. Não. Você não entra com essa ideia no negócio, você entra como alguém que quer ver aquilo crescer. E é essa a visão de um investidor. Então a gente preza pelo crescimento do nosso patrimônio, né, junto com a valorização das empresas, né? E também, claro, da distribuição de dividendos que a gente vai ter lá na frente. Então, a renda fixa, ela tem os seus usos, mas ela trabalha com baixos rendimentos. Então, a gente sabe que a gente paga, né, nos nossos rendimentos pela segurança, né? Lembrando que a gente tem toda a questão, né, da inflação e todas as outras coisas que podem acabar prejudicando, né, os rendimentos que nós temos. Agora, a renda variável é ela que tem o poder de multiplicar o nosso patrimônio. E isso se potencializa quando a gente joga um tiro lá na frente, lá no longo prazo. É isso que vai realmente transformar as nossas vidas, beleza? Por enquanto, dúvidas relacionadas renda fixa e renda variável, diferenças. Alguém já investe aqui em renda fixa? Alguns pessoas aqui eu já vi que investe em renda variável, né? Mas tem um pessoal que está na renda fixa hoje e achou interessante a ideia da renda variável. Falem aí comigo, enquanto eu me hidrato um pouco mais. Pois é, né? Já pensou? O cara querer vender a lojinha dele assim e começar a lucrar alguma coisa? Meu, terrível. Faz nem sentido. E aviso para o pessoal, lembra que eu vou passar mais uma das nossas hashtags que vão servir para você participar do nosso desafio. Então, fica até o final da nossa live que a gente vai bater um papo depois do nosso assunto aqui. E, claro, os desafios servem também para você poder concorrer à nossa premiação. Então, fica ligado. Já teve um desafio na live anterior, vai ter nessa e também vamos ter nas próximas. E a gente vai falar um pouquinho, detalhar um pouco mais lá no final de novo sobre como é que vai funcionar a nossa premiação, mas colocar mais gente aqui na live ajuda a premiação a ficar mais alta. Então, se você tem alguém que você gostaria de indicar ou acha que alguém gostaria de assistir esse conteúdo, já manda para ele, bota ele aqui, que se a gente bater aí nosso primeiro cap, que é de 50 pessoas, nossa premiação máxima sobe em R$ 500. Então, já fique esperto para a gente conseguir chamar mais gente para divulgar a palavra do longo prazo, beleza? Então, agora que a gente sabe o que é renda fixa e o que é renda variável, né? E qual que é o poder de cada uma delas, vamos falar justamente das ações das empresas. Então, o que são essas ações?
Então, se tornando sócio de uma empresa. E quando uma empresa ela decide abrir o seu capital e vender parte do seu negócio para o mercado, ela faz isso através de ações. Então, como se ela dividisse, né, o negócio dela em vários pedacinhos ali e ela joga isso para o mercado, né? Ela decide, eu vou vender tantos por cento do meu patrimônio no mercado, ou então eu vou vender para às vezes, um grupo de pessoas, né? Uma holding, coisa assim. Então, eles fazem isso através dessas ações. Então, nada mais é do que você partilhar o bolo ali, né? Em vários pedacinhos. E quando a empresa faz esse processo de abertura para o mercado em geral, ou seja, onde qualquer pessoa vai poder fazer a compra dessas ações, nós chamamos isso de IPO, ou Initial Public Offer, que é a oferta pública inicial. Isso basicamente é um processo que acontece dentro da empresa, tem todas as regras da CVM, né, que é o órgão regulador desse tipo de procedimento, mas o que importa para a gente é que, a partir do momento que a empresa faz o IPO, é quando ela está listada na Bolsa de Valores, ou seja, eu, você, qualquer um pode comprar ela através de ações. E essas ações são basicamente essas frações da empresa, né? Cada um que compra uma dessas frações tem o equivalente a uma pequena parte da sua titularidade. Então, você é dono de um pedacinho ali. Como se você abrisse a sociedade da empresa para várias pessoas. Então, você, comprando uma ação, você também se torna um dos sócios. E por isso que a gente entende, né, que esse pensamento de sociedade é diferente. Que nós avaliamos as empresas desse ponto de vista. Então, a gente avalia um negócio. Se você entraria nesse negócio como um sócio, e você não pensa nisso como uma mercadoria de troca, né? Não é algo que você vai fazer escambo ali, não é um saco de arroz que você vai pegar e vender em outro lugar, né? Fazer um grande varejo. Na verdade, você quer que a empresa se torne grande e mais lucrativa. E, né, por que você se tornaria um acionista? O que você tem que ganhar com isso? Então, no geral, uma pessoa ou grupo de pessoas que tem a maior parte de uma empresa é quem tem o seu controle. Aí você vai pensar nos sócios majoritários e tudo mais. Agora, você, né, que tem um pequeno pedaço dessa empresa, tem algumas prerrogativas, algumas vantagens muito importantes. E a primeira delas é justamente que cada ação ela tem um valor no mercado. E esse valor ele é definido pelos preços que a gente já comentou, né? Nas negociações ali de compra e venda que acontecem dentro da bolsa. E o mercado, né, tende a avaliar a empresa de acordo com o resultado que ela apresenta, né? Então, é assim que é feita a precificação. Então, uma vez que uma empresa ela aumenta os seus resultados constantemente, ela investe no seu crescimento, faz isso de forma transparente, o mercado tende a valorizar o preço dessas ações. E uma vez que você seja acionista, o seu patrimônio cresce junto com esse movimento. Então, até para a gente exemplificar aqui, você pode imaginar que você fez a compra de uma ação de uma empresa a R$50. Então, digamos que essa empresa tenha se valorizado, né, de maneira positiva em 15%. Então, se você tinha uma ação que valia 50, uma vez que ela valorizou em 15%, o seu patrimônio agora ele passa a ser de 57,50. Então, ali você já conseguiu fazer com que o seu patrimônio crescesse. E essa é uma das ferramentas que você tem para realmente ganhar dinheiro na bolsa, pensando que o seu patrimônio está crescendo. Então, nunca a gente vai pensar em, eu estou comprando por R$50 a ação de uma empresa. O que a gente tem que pensar é, eu estou alocando R$50 do meu patrimônio nessa empresa aqui, ou, né, um valor maior que seja. Mas o nosso intuito é sempre esse, né, de fazer o nosso patrimônio crescer com o passar do tempo. Então, essa é a chavinha que a gente tem que virar na hora que a gente vai pensar como um investidor. E outra forma é ganhar dinheiro de maneira recorrente. Como que você pode fazer isso?
Olha só que legal, né? Além da valorização, as empresas também distribuem seu lucro para os seus sócios acionistas. E essa distribuição é feita na forma de dividendos. São valores repassados diretamente para você, né, na conta da sua corretora, que faz a custódia dessas ações, né? Então, se você recebe dinheiro por ser sócio de uma empresa que está dando bons resultados. Basicamente é isso. E esses dividendos são muito importantes para a gente começar a fazer, né, nosso patrimônio escalar também. Você hoje, dentro da sua possibilidade, vai separar um valor para investir todos os meses. E aí pode ser os seus 100, 200, 500, 1.000, 2.000 reais, né? Não sei qual é a sua realidade. Mas os dividendos, eles são uma segunda forma de você reaportar esses valores. Uma vez que você ganha 100 reais, ali, você coloca 500 reais na sua bolsa ali, no seu patrimônio, né, para investir na bolsa de valores. Se você passa a ganhar 5 reais todo mês de dividendos, você não está investindo só 500 reais, está colocando 505 reais, que nos próximos meses vão ficar cada vez maiores. E isso daí vai escalando com os juros compostos, né? E no passar do tempo eles vão se multiplicando. Esse é o famoso efeito bola de neve, né? De uma forma mais popular. Mas os juros compostos eles têm uma importância muito grande para o investidor. É ele que vai multiplicar o nosso patrimônio lá na frente. Então, lembrem-se disso, né? Os seus dividendos eles vão fazer parte do seu patrimônio. Nunca pense neles como uma forma de você usar para as suas contas correntes ou coisas assim. A coisa mais importante nesse momento, quando a gente está começando a investir, é fazer o nosso patrimônio crescer. Lá na frente, quando você já estiver pensando em parar, talvez se aposentar, você já pode pensar em deixar com que essa recorrência, né, seja a sua fonte de renda, né, faça parte disso. Mas nesse momento onde a gente está começando a investir, é importante que a gente pegue todos os nossos dividendos e realoque eles dentro dos nossos ativos. E é isso que vai fazer com que essa corrida aí dessa nossa bola de neve descendo a ladeira fique cada vez mais rápida. E é claro, né, a gente tem que pensar também em todo o entorno. Nesse sentido, a gente tem que lembrar que as empresas que apresentam grandes pagamentos de dividendo de maneira recorrente, normalmente elas não têm uma grande valorização na bolsa de valores. Ou seja, o valor delas não sobe tão constantemente. E o motivo disso é justamente porque o mercado precifica o risco, né? A gente já falou um pouquinho disso. Mas se as empresas elas estão no momento onde elas já são grandes o suficiente para estar pagando dividendos de maneira recorrente, significa que elas têm pouca margem para crescimento, ou elas não têm interesse em crescer efetivamente. Então o mercado já precifica isso também, esse movimento, né? Então, fazendo com que essas empresas elas acabam dando mais de lado, né? Elas têm uma oscilação, sim, mas é mais difícil dela ter aquele crescimento exponencial que a gente vê em alguns casos, beleza? E também, obviamente, o contrário também acontece. Empresas que são menores, ou seja, que elas pegam boa parte do seu lucro e não dividem para os seus acionistas, mas sim que elas reinvestem nelas mesmas, buscam crescimento, essas sim acabam tendo maior valorização, né, no mesmo período ali que essas empresas que pagam dividendos, porém elas vão distribuir pouco ou às vezes nem distribuir dividendos para os acionistas. E é claro que a gente tem que buscar o equilíbrio desses tipos de ativos na nossa carteira. A gente quer sim ver o nosso patrimônio multiplicar, mas é importante a gente também ter uma certa recorrência ali para a gente conseguir ir realocando o nosso patrimônio. Então é aí que a gente vai, né, na onda da diversificação, que é tão importante a nossa carteira de investimentos. E algo muito importante para a gente se lembrar, né? Isso aqui é uma frase que eu gostei bastante do Paul Samuelson, que fala sobre como que é o espírito de investir, né? Então, investir ela deve ser mais como ver a tinta secar ou assistir a grama crescer. Se você quer adrenalina, pega $800 e vá para Las Vegas. O que quer dizer aqui é que investir é algo que deve ser feito com calma, com paciência, visando, né, o crescimento. E é isso que as empresas fazem, né? Vocês vão ver muito, quando começar a aplicar esse conhecimento para avaliar empresas,
que elas têm essa estratégia de crescimento de longo prazo. Muitas delas estão colocando dinheiro hoje para daqui a 10 anos terem um rendimento razoável. Então, esse pensamento também tem que estar em nós, em acionistas, porque essas são as empresas que nós vamos investir hoje. Então, lembre-se sempre disso. Quando vier alguém falar para você que está ganhando uma puta grana com day trade, pensa que o investimento no longo prazo ele é muito mais importante do que isso. E aqui a gente fala um pouco sobre as ações e a gente vai passar para os nossos fundos imobiliários, né? Os últimos tipos de ativo que a gente vai falar hoje. Então, alguém de vocês tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa a respeito? Compartilhar algo? Ou posso passar para os nossos queridinhos dos dividendos? Olha só, investir esses 800 em alguma empresa arriscada. Olha aí. Não vou nem. Não sei nem se eu cito alguma aí para não ficar como o pessoal ficar procurando, né? Mas tem umas boas empresas arriscadas na Bolsa de Valores hoje, né? Se olhar ali umas empresas aí que estão uma valorização muito baixa, Magalu, Molger, é o pior tipo de adrenalina possível, né? Olha aí, ó. O Luiz falando que já consegue bancar 2 contas por mês em dividendos. Muito bom. Aí, ó, passaram mais uma aqui, ó. IRBR3. É, olha aí. Tem umas movimentações interessantes no IRBR3, viu? Para quem já tem, às vezes pode valer a pena não largar o osso. Tem as telefônicas aí que a galera tá acreditando forte. É, então. Vamos ver, né? Mas vamos lá. Então vamos falar dos fundos imobiliários, né? Vamos fechar nosso assunto aqui com chave de ouro. E os fundos imobiliários, que são, né? Do que se tratam, como sobrevivem. Os fundos imobiliários, eles são como um condomínio de investidores, que eles pagam para uma administradora fazer a gestão de imóveis no seu nome. Então, o patrimônio do fundo ele é dividido em cotas, assim como no caso das ações também é feito. E possuir uma dessas cotas significa ter uma fração desse patrimônio. Né? A lógica é bem similar ao que acontece com as empresas. A grande diferença, né, dos fundos imobiliários é que eles estão relacionados com o mercado imobiliário. Tem a lenda que a OIBR vai bater R$34. Ô, louco. Tem várias lendas, né? Tem lobisomem, tem curupira também. São as lendas muito boas que acontecem por aí. Se vai se concretizar, a gente não sabe. Ai, ai. Bom, então essas cotas, né, dos fundos imobiliários, assim como as ações, elas também são comercializadas dentro da Bolsa de Valores, no mesmo sistema de leilões, né, que a gente já falou e já comentou bastante. Só que existem algumas prerrogativas que são um pouquinho diferentes, né? Você pode ter uma empresa que ela trabalha no ramo imobiliário. Então, por que os fundos imobiliários são diferentes? Então, a primeira coisa, né, que um fundo imobiliário precisa, ele tem que estar trabalhando diretamente no ramo imobiliário, exclusivamente, né? Então, eles não podem ser uma empresa, né, a parte administrativa, né? Então, a administração não pode ter parte do seu patrimônio em imóveis no geral e ter uma fábrica, não sei, de bala, por exemplo. Isso aí não é possível. Outra coisa é que eles também se dividem em 2 categorias. Apesar deles estarem no mercado imobiliário, eles não precisam necessariamente ter imóveis. Eles têm 2 tipos de fundos imobiliários. O primeiro deles é o de tijolo. E eles são os que têm imóveis físicos realmente. Então, aqui a gente encontra vários tipos, né? Eles podem ser galpões logísticos, shoppings, lajes corporativas, entre vários outros. Aqui a regra é que eles precisam ter imóveis. Então, você precisa conseguir botar a mãozinha ali, né? Algum lugar que tem teto, 4 paredes, formam algum tipo de imóvel.
O segundo tipo é os fundos de papel. E esses caras, eles trabalham diferente. Eles trabalham com títulos de dívida relacionada ao mercado imobiliário. Então, eles não precisam necessariamente ter um imóvel físico ali. Eles podem simplesmente trabalhar com CRIs ali, né? Que são certificados de dívida que ela administra. Então, é como se comprasse, né, esses títulos de dívida e ganhasse em cima dos juros e tudo mais. Então, eles podem operar dessas duas maneiras bem distintas. Outra parte bastante importante é que cada fundo ele vai ter uma normativa que vai determinar ali qual que é o tipo de gestão, qual que é o segmento de imóveis e para qual público eles vão trabalhar. Então, essas características são muito importantes para a gente entender se as decisões que estão sendo tomadas pela administração estão sendo coerentes, além de traçar um perfil do tipo de negócio, né, que a gente vai poder querer participar ou não. Dentro dessas normativas, vai falar se o fundo, por exemplo, ele pode comprar e vender os seus imóveis, vai falar ali se a gestão ela é ativa ou passiva, que nesse caso significa que a gestão ela tem muito mais poder de fazer mudanças no fundo ou não, no caso de uma gestão passiva. O segmento de imóveis das quais eles vão trabalhar vão definir justamente o que a gente comentou. Ele vai trabalhar no setor logístico, por exemplo, e aí vai estar, né, fazendo um tipo de serviço, ou ele pode ser de shopping, né? E, claro, que a economia, no geral, vai interferir no tipo de rendimento. Um exemplo que a gente pode dar aqui é na própria pandemia. Os fundos que trabalhavam com logística não sofreram praticamente nada, muitos até cresceram nesse momento. Agora, aqueles que já trabalhavam com imóveis shopping, esses tiveram um impacto muito maior. Então, esse tipo de coisa é muito bom você entender, saber para quando você for justamente adquirir um ativo desse tipo. Beleza? E quais são as vantagens, né? Então, para você ser cotista aí, você tem que ter alguma coisa ganhando com isso, certo? Então, por que a gente é atraído ali pelos fundos, né? O que é tão importante? São duas razões. Primeiro, é que os fundos eles trabalham no setor imobiliário, que, em via de regra, não é só um setor muito sólido, como é essencial para qualquer atividade comercial e até humana, basicamente. Todo mundo precisa morar em algum lugar, e se você tem uma loja, se você tem um negócio, você precisa de espaço físico. Nem que o seu negócio ali seja totalmente digital. Se você tiver um e-commerce ali que vende NFT, você ainda precisa alocar esses servidores em algum lugar. Então, ainda não inventaram uma forma 100% livre de ocupação de espaço em qualquer negócio que eu conheça. Se vocês conhecerem algum, pode me mandar aí que eu tô realmente esperando. Mas até hoje, tudo que eu conheço de negócio realmente ainda tem que ter algo tangível. Nem que seja numa ponta que você não enxerga, mas ele está ali. Então, no final das contas, o setor imobiliário ele é necessário. Então, isso é uma força muito grande, porque, no final das contas, ele nunca vai deixar de existir simplesmente. Assim como um exemplo, né, que aconteceu são das locadoras, né? Não sei se você já ouviu falar de algum lugar que ainda tem uma locadora, mas eu particularmente moro aqui em São Paulo e desapareceram todas. Não existe mais locadora. Mas os imóveis que eram de locadoras agora viraram outras coisas. Inclusive, a rede da Blockbuster foi comprada pelas lojas americanas e não era porque eles queriam locadoras, porque eles só queriam espaço físico que elas tinham. Então, é aquela coisa, o espaço continua sendo útil. E o segundo motivo é justamente que os fundos, por conta da indisponibilidade que eles têm a respeito do uso, né, dos imóveis, eles precisam te pagar uma taxa por isso, né? Você não pode simplesmente, porque você tem um pedaço de um fundo de shopping ali, falar que você vai armar uma barraquinha ali e começar a vender, não sei, bombom ou brigadeiro. Você não pode fazer isso. Então, isso é precificado. E é assim que você acaba, né, ganhando uma parte em dividendos, né? De novo, os dividendos. Então, é uma força bem grande dos fundos imobiliários por conta dessa recorrência. E numa parte mais importante ainda, né? Porque você vai receber dividendos de forma mensal.
Então, o valor pago, né, pelos fundos imobiliários em dividendos é de 95% do seu lucro mensal. E, claro, nesse sentido, é importante que o fundo precisa estar lucrando para pagar dividendos. Se ele paga do lucro, se não lucrar, né, não paga. E é claro, a gente tem que lembrar das dinâmicas de mercado, né? Que se ele está pagando dividendos, né? Está pagando dividendos altos, então, no geral, ele vai ter uma baixa variação no mercado, né? Tendendo a crescer de forma mais vagarosa por conta da previsibilidade. Então, essa é a grande importância dos fundos imobiliários numa carteira. Eles são, no geral, ativos que tendem a oscilar menos. Claro que, gente, lembre-se, tá? A gente está falando de renda variável. Oscilar menos não significa não oscilar. Né? A gente sempre vai ter algum tipo, né, de reajuste nos preços e valores na Bolsa de Valores. Achar que isso não vai acontecer porque o ativo é muito sólido, é muito requisitado, importante, é se iludir. Então, os fundos imobiliários eles tendem a oscilar menos, o que não significa que eles não vão oscilar. E essa previsibilidade também é bastante interessante pela questão que a gente falou, sobre receber dividendos e poder realocar no seu patrimônio, realocar a sua carteira, colocar ali e fazer o seu patrimônio crescendo mais e mais. Lembrando sempre que a diversificação é muito importante. E, mais uma vez, né, para a gente deixar isso bem gravado, o mundo moderno nos torna cada vez mais imediatistas, mas o investidor ele aprende a trabalhar hoje para potencializar o seu futuro. E é isso que a gente vai fazer a partir do momento que nós aprendemos como utilizar esses ativos de maneira eficiente. Como que a gente vai investir numa ação, em qual empresa, por que a gente investiria ou não numa empresa, é muito importante a gente entender. Por que a gente investiria ou não no fundo imobiliário. Tudo isso são coisas que nós vamos ver nas próximas lives. E aí eu já dando um spoilerzinho aqui para vocês, a gente vai falar um pouquinho no final aqui, né? Quando a gente finalizar o assunto. Então, em resumo, o que a gente aprendeu hoje, né, de importante para nós como investidores? A Bolsa de Valores ela funciona como um leilão do mercado financeiro. Então, não é essa maluquice, né, de estresse, alguém gritando de um lado para o outro. Não, simples e básico, é um leilão de ativos financeiros. Outra coisa muito importante, a renda fixa também possui variáveis às quais devemos estar atentos. Ser fixa não significa que ela simplesmente faz uma linha reta. A gente precisa entender os meandros para não cair em armadilhas. Número 3 aqui, comprar ações é comprar um pedaço de um negócio e se tornar o seu sócio. E se você mantém essa mentalidade, no longo prazo, a tendência de você ganhar dinheiro é muito maior. E por último, os fundos imobiliários, eles trazem recorrência para a nossa carteira, né, apesar da pouca expectativa de valorização. Então, eles funcionam ali como uma alocação um pouco mais âncora da nossa carteira, né, mas eles trazem esses nossos dividendos que ajudam na nossa realocação. Beleza? Então, primeiro, eu gostaria de agradecer a todos que participaram hoje. Fiquei feliz aí com os comentários, o pessoal batendo papo com a gente. E já quero deixar aqui o primeiro recado, que é, na nossa próxima live, nós vamos fazer uma análise de um fundo imobiliário. Então, a gente vai fazer análises para a gente ver na prática quais critérios a gente leva para ver se um fundo é interessante, não é, o que a gente precisa levar em consideração para a hora de realmente fazer essa escolha de investir na prática. E a segunda coisa é que na outra semana, no dia 10, nós vamos fazer a análise de uma empresa. Então, uma empresa de que a gente já falou bastante aqui, que é justamente a Marfrig. Lembra a Marfrig da premiação que a gente está de olho aí essas semanas? Exatamente. Continue de olho na Marfrig, pegue informações sobre ela, porque lá no dia 10 a gente vai falar especialmente sobre essa empresa. Então, saibam que a gente já vai estar preparando esse material e se preparem também, que eu quero ver perguntas cabeludas vindo de vocês. Hein? Quero que vocês façam as perguntas esquisitas aí para eu ter que me virar na hora de elaborar uma resposta. Beleza? Então, essas vão ser as nossas próximas lives. Outra coisa bastante importante
Eu não vi os nossos números ainda, mas já vi que a gente está com... Chegou a 15 pessoas aqui na nossa live. Muito legal. Acho que a gente já tem mais pessoas que na anterior, que é muito, já me deixa muito feliz. E a gente tem a nossa meta de chegar a 50 pessoas na live, tá? Com 50 pessoas na live, a gente joga o nosso cap do prêmio mais para cima em R$500. E claro, não podia deixar de falar para vocês que no final dessa live a gente vai ter uma publicação lá no nosso Instagram. E o nosso desafio hoje vai ser de vocês marcarem 2 pessoas e mandarem a nossa tag de Já Sou Investidor. Então mandem para a gente lá, Já Sou Investidor, e marquem 2 pessoas. Todo mundo precisam cumprir o desafio da semana passada e mandar a hashtag ali para a gente marcando 2 pessoas, beleza? É isso aí, ó. Indique mais pessoas para a gente bater 50. Com 50 a gente sobe o nosso cap. Coisas ainda importantes, tem um aviso ainda que eu não passei. Memória. Ah, tá. Precisa revisar a nossa planilha, né? Mostrar para o pessoal que está aqui. Então, deixa eu puxar aqui a Presentations. Abre aqui. Tá. Beleza. Agora sim. Então, pessoal, quem ainda não está no nosso grupo, tá? O link para todas as publicações, tanto para o nosso site, redes sociais vão estar no final da descrição da live, a gente vai colocar lá tudo bonitinho, mas a gente tem o link da nossa planilha. Essa planilha é onde a gente está fazendo o controle da premiação. Então, todas as informações sobre ela são abertas para vocês, tá? Claro, vocês não conseguem editar, mas elas estão aqui para visualização. Então, a nossa brincadeira a gente tem um prêmio que está sendo lastreado em cima do valor da Marfrig. Então, você tem 2 formas do prêmio aumentar hoje. Se as cotações da Marfrig sobem, o valor dela aumenta e a nossa premiação aumenta também. Nossa brincadeira é que a gente também coloca o número de ações referente à Marfrig. A gente começou em 10, foi a nossa quantidade inicial, e começou a 13,48. Hoje a gente já está em 54,7 ações da Marfrig, que é o valor do nosso prêmio, batendo ali R$755, beleza? Então, se você quer aumentar esse prêmio, primeiro o que você tem que fazer? Comentar lá com a nossa hashtag nas publicações da nossa live. Né? Tem lá no nosso Instagram e você pode colocar os comentários com as hashtags que a gente coloca aqui. Outra coisa que você pode fazer é marcar pessoas. Marcando 2 amigos, você já coloca mais a cotação da empresa aqui. Então, colocando mais pessoas nas publicações, a gente aumenta também nosso prêmio. E ele tem o valor máximo hoje de R$3.000. Porém, se a gente conseguir colocar mais pessoas nas lives, a gente vai escalando aqui, ó. E de 500 em 500, o nosso prêmio a cada 50 pessoas que a gente consegue colocar a mais. Então, saibam que a gente vai ter live essa semana que vem, que é dia 3, se eu não me engano. Isso, dia 3 de agosto. Então, se preparem para colocar pelo menos 50 pessoas nessa live. E se a gente chegar a 200 lá na nossa última live, a gente pode chegar no nosso prêmio máximo de R$5.000. Então, fiquem ligados e vamos engajar aí. Então, só para não deixar esquecer, eu vou passar aqui a nossa hashtag do dia de hoje aqui no chat para vocês. Já sou investidor. E, acabando aqui, vão lá no nosso Instagram comentar para a gente chegar na nossa meta. Beleza? Pessoal, quero saber de vocês agora. Se vocês têm alguma pergunta, vou mudar até minha... botar minha cara aqui para vocês. Saber se vocês têm alguma pergunta, dúvida. Ficou claro referente à premiação, a como funciona o nosso evento. Quero saber de vocês aí. Também, se tiver dúvidas sobre o conteúdo ou alguma outra coisa referente à parte de finanças, sobre investimentos, manda aí que agora o nosso papo é livre.
Beleza. Então, se não temos mais dúvidas, agradeço a presença de todos vocês. Foi um prazer aí estar com vocês nessa nossa uma horinha. E fica o convite aí para as próximas lives e para vir interagir com a gente. Abraço, pessoal, e até a próxima.